glorioso que Jesus Cristo, louvado seja Deus, vem trazer para nós, louvado seja Deus, o conhecimento deste amor, a qual todos devemos adquirir, né? O amor de Jesus. Eu gostaria de ler aqui em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 12 por diante, ou melhor, a partir do versículo 9, que fala a aparição de Jesus. Depois da sua ressurreição, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para um campo. E indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Até aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, ouvintes da palavra de Deus, sabemos que você é uma criatura criado pelas mãos de Cristo, louvado seja Deus, assim como eu e a igreja de Cristo Jesus também, a qual outrora nós andávamos também, louvado seja Deus, como talvez muitos andam hoje sem conhecimento, né? Louvado seja Deus, sem enxergar o caminho da verdade. Mas no livro do profeta Isaías, no capítulo 43 e versículo 8, nos diz a palavra do Senhor: trazei a mim os cegos que têm olhos, os surdos que têm ouvido, aleluia, para que ouça e para que veja. Glória. Talvez você esteja pensando que a vida espiritual é uma coisa que a gente pode contemplar com os olhos carnais, mas a palavra de Deus nos diz que não. Louvado seja Deus, a vida espiritual ela é alcançada pela fé. Louvado seja Deus, como diz, né, a respeito do nosso pai Abraão, louvado seja o nome santo do Senhor, né, a qual diz a palavra do Senhor nosso Deus que devemos ter a fé de Abraão, a paciência de Jó, né? Louvado seja Deus, para que nós possamos alcançar a promessa, porque aqueles que não tiveram a paciência de Jó e a fé de Abraão, se torna difícil de alcançar a promessa. E nós devemos que Jesus Cristo tem trazido para nós o conhecimento, né? Louvado seja Deus, a qual os seus próprios discípulos, a qual ele criou, depois, louvado seja Deus, quando ele começou a sua obra, né, aqui na terra, antes de ser levado à cruz, louvado seja Deus, eles mesmos não acreditaram quando Jesus ressuscitou o 3º dia. Louvado seja Deus. Nós acabamos de ler agora uma passagem, né, muito clara. Louvado seja Deus, a qual diz a palavra do Senhor Jesus, que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para Maria, né, Madalena, louvado seja o nome do Santo Senhor, a qual outrora tinha expulsado dela 7 demônios, porque era uma mulher possuída, né, uma mulher que prostituía, uma mulher que fazia tudo aquilo que desagradava aos olhos do Senhor, como muitos nos dias de hoje também estão praticando essas mesmas obras, por não ter conhecimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que Jesus Cristo tem criado a sua igreja aqui na terra, louvado seja Deus, e tem nos instruído, nos orientado e nos enviado, né? Louvado seja, como diz lá no livro de Joel, capítulo 2, tocai a trombeta em Sião, proclamai em alta voz no monte de minha santidade e perturbe os moradores da terra. Por que que Jesus ele nos diz isso? É para que todos possam encontrar a salvação. Porque sabemos que Jesus Cristo, ele não veio aqui nesse mundo em vão. Ele veio aqui nesse mundo na finalidade, louvado seja Deus, de buscar e salvar, né, toda a humanidade. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele veio para
todos, aquele que nele crê, né? Louvado seja, que não pereça, mas tem a vida eterna. E é por isso que a igreja de Cristo Jesus, ela não se cansa, ela não cessa de falar do amor de Jesus Cristo, porque nós aprendemos a alcançar esse amor a qual Jesus tem por nós, né? Porque a palavra de Deus nos diz que é grande o amor de Jesus Cristo para conosco, né? Pode até uma mãe se esquecer de seu filho que cria, mas eu jamais esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho o seu nome gravado. E então nós sabemos que é grande o amor de Jesus para conosco, porque se não fosse grande o amor de Jesus, ele não faria o que fez, né? A qual a palavra de Deus nos diz que até parece loucura, né? Louvado seja Deus, o que Jesus fez, louvado seja o nome santo do Senhor, mas foi uma loucura a qual veio nos converter à salvação, trazer para nós direito de morar no céu, porque a palavra de Deus nos diz que através da queda do homem lá no jardim do Éden, todos foram destituídos da glória de Deus, não tinham mais o direito de morar no céu, porque o pecado entrou no mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para que nós pudéssemos alcançar esse direito de morar no céu, foi preciso que Deus enviasse o seu Filho único, que se chama Jesus Cristo, né, ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como a gente tem acabado de ler essa palavra, louvado seja Deus, a qual os próprios discípulos de Jesus, que foi instruído por Jesus, eles não acreditaram quando Maria Madalena, ela disse que Jesus tinha ressuscitado e apareceu para ela. E ali a palavra de Deus nos diz que Jesus apareceu também, louvado seja Deus, para 2 discípulos, a qual outrora iam pelo caminho, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles também não acreditaram. Louvado seja o nome santo do Senhor. E até que uma certa vez estava eles, os 11, reunidos num determinado lugar, e Jesus apareceu para todos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E chamou eles, né, de duro de coração. Louvado seja Deus, porque eles não creram naquilo a qual Maria Madalena estava anunciando, que tinha, louvado seja, presenciado a presença de Jesus. Hoje, louvado seja Deus, nós sabemos que não temos a presença de Jesus aqui na terra, em carne, louvado seja Deus, mas temos a presença dele em espírito, a qual ele prometeu ao seu discípulo que ele iria para o Pai, mas ele enviaria um Consolador para cooperar conosco, para que nós pudéssemos fazer as mesmas obras que ele iniciou aqui na terra. Louvado seja, pôr as mãos sobre o enfermo e ele há de curar, botar as mãos sobre os endemoniados e Jesus há de expulsar os demônios pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Anunciar a salvação, o reino dos céus. Louvado seja Deus. E para isso nós estamos reunidos aqui nesta noite. É um prazer imenso nós poder estar aqui, né, pertinho de ti, louvado Deus, para poder falar da salvação, falar do amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, até porque a palavra de Deus, ela nos diz no Evangelho de João, no capítulo 6 e versículo 27, que nós temos que trabalhar não somente pelo alimento que perece, mas também pelo alimento que permanece, porque esse nosso Pai selou lá no céu, a vida eterna em Cristo Jesus, a qual está selado, para todo aquele que vencer este mundo. Mas para que nós alcançamos, é necessário que nós vençamos as tribulações, as lutas, as perseguições, o desemprego, as doenças, né? Louvado, as humilhações. Temos que vencer todos os obstáculos aqui neste mundo, porque o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos que no mundo não iria ser fácil, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer, né? Vocês quem? Aquele que crê no nome do Senhor Jesus, aquele que recebeu Jesus como único suficiente Salvador de sua alma, né? Louvado seja Deus. Aqueles que vivem fazendo a vontade da carne, né? Louvado seja Deus, aceitando e concordando a fraqueza e as vaidades e o pecado, louvado seja Deus, vai ser impossível, diz a palavra do Senhor Jesus, né? Louvado seja, a palavra de Deus nos diz, vai seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E é bom que você, ouvindo esta palavra, examine ela com mais atenção, para que você possa ser bem instruído, bem orientado, porque a finalidade da igreja está aqui falando do amor de Jesus Cristo, é na finalidade de você também alcançar a promessa que Jesus nos fez, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor, porque o desejo de Jesus Cristo é que nenhum se perca,
Louvado seja Deus, até porque lá no livro de Romanos, capítulo 8, a palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que a salvação é individual, a salvação é uma escolha, louvado seja Deus. O próprio Jesus, ele não força e nem forçou a ninguém, e nem a igreja de Cristo Jesus poderemos fazer isso, né? Mas podemos te convidar e anunciar para ti a maneira de se proceder para morar no céu, né? Porque sem a santificação, sem se humilhar aos pés do Senhor Jesus, sem ter conhecimento da verdade, ninguém vai conseguir chegar lá no céu, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então nós sabemos que essa vida que nós levamos aqui na terra é uma vida terrena, é uma vida passageira. Nós podemos ver que o homem pode durar 900 anos, até 1000 anos, né? Como no passado, diz a palavra do Senhor nosso Deus, né? E muitas pessoas duraram aí 900 e poucos anos, louvado seja Deus, mas chegou o fim, né? Os 900 anos passou, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles que viveu 800 anos, passou, louvado seja o nome santo do Senhor. E agora? A palavra de Deus diz que desceu-se a sepultura, segue-se o juízo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, é necessário, louvado seja Deus, que nós procuramos trabalhar não somente pelo o alimento que perece, que é o nosso pão de cada dia, mas também pelo alimento que permanece, né? Louvado seja Deus, porque esse permanece para sempre, depois que vencer, né, os anos dados por Deus para nós vivermos nessa terra. Louvado seja Deus, chegou o dia de nós descermos a sepultura, agora nós vamos alcançar a promessa do Pai, né? Louvado seja viver para sempre nos braços de Jesus Cristo, mas para isso é necessário que nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador de nossa alma. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, a palavra de Deus nos diz: ei Jacó, que tu é meu, chamei-te pelo teu nome, tu é meu. Louvado seja Deus. Quando passar pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passar pelas águas, o rio não te submergiram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que essa promessa, ela foi feita a Jacó, porque foi onde começou, né, a igreja de Cristo Jesus, através do servo Jacó. Louvado seja Deus. E essa igreja vem se espalhando pela face da terra, aonde está até o dia de hoje, né? Há 2024 anos sendo anunciada a salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a igreja de Cristo Jesus tem lançado a rede, tem anunciado o reino dos céus. A palavra de Deus diz: louvado Deus, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque essa é a vontade de Deus. Nós sabemos que, louvado seja Deus, hoje nós temos presente o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja Deus, para nos proteger, para nos livrar, né, para nos dar vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas um dia, esse Espírito Santo vai ser retirado dessa terra. Diz a palavra do Senhor, que quando Deus, louvado Deus, ou melhor dizer, Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, ele vir buscar a sua igreja, esse Espírito Santo que nos protege, ele também vai ser levado para a glória, juntamente com a igreja de Cristo Jesus, né? E agora, diz a palavra do Senhor nosso Deus, que Satanás será solto. Para muitos pensam que Satanás já está solto, ele não está solto. Diz a palavra do Senhor nosso Deus, que Satanás ele está preso, acorrentado. Louvado seja Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele acorrentou Satanás. Louvado seja Deus. Quando ele venceu a morte, ele que ressuscitou o terceiro dia, diz a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo, ele pisou na cabeça do diabo, louvado seja Deus, e acorrentou ele, e disse: Satanás, todo poder foi me dado no céu e na terra, louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós sabemos que todo domínio, todo poder está nas mãos de Jesus Cristo, esse Jesus a qual morreu na cruz crucificado, louvado seja Deus, a qual muitos vivem adorando, né, a imagem de Jesus, por falta de conhecimento. A palavra de Deus nos diz que o homem, ele erra por não conhecer a Sagrada Escritura. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que a igreja de Cristo Jesus não pode se calar. A igreja de Cristo, ela não pode parar de falar do amor de Jesus Cristo, de anunciar a salvação.
para que aqueles que estão despercebidos, sem conhecimento da palavra, se tornem um conhecedor da verdade, tenha interesse de examinar a palavra de Deus para se tornar um conhecedor da verdade. Louvado seja Deus, porque você, examinando a palavra de Deus, você se tornando um conhecedor da verdade, você vai saber quem está falando a verdade e quem está de brincadeira, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que o Evangelho não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Louvado seja Deus. É uma coisa que, louvado seja o nome santo do Senhor, estamos aqui procurando fazer o máximo que a gente pode de melhor para alcançar o reino do céu. E também dá uma oportunidade e um direito para que você que está nos ouvindo também alcance o reino dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem um hino até que nos diz, né? Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede eu lançarei, muitos peixes apanhado pro Senhor. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos aqui nesta noite, nessa finalidade de te convidar você para que se una ao povo de Deus. Tome uma decisão na sua vida, louvado seja o nome do Santo Senhor, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos diz, louvado seja Deus, que para aquele que desceu pó sem salvação, será uma dor muito triste, será uma tristeza muito grande, um sofrimento. Nós temos uma passagem no livro de Lucas, que fala sobre o homem rico e Lázaro, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Lázaro era uma pessoa que vivia na rua, né? Uma pessoa que ele se comportava como um mendigo, ele não tinha casa para morar, ele se alimentava das migalhas que caía da mesa daquele rico, louvado seja Deus. Mas um certo dia terminou o sofrimento aqui na terra, né? Deus acolheu e levou para o seio de Abraão. E passado algum tempo depois, aquele homem rico também chegou aos seus dias de descer ao pó. E ali, descendo à sepultura, o espírito daquele homem rico foi levado para um lugar de atormento. E a palavra de Deus, ela nos diz, louvado seja o nome santo do Senhor, que o espírito daquele homem rico, ele poderia contemplar o espírito de Lázaro lá no seio de Abraão em repouso. E o espírito do homem rico estava em lugar de atormento. E ele disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe o dedo na água e refresca a minha língua, porque eu estou em atormento de fogo. E pai Abraão disse: Filho, existe Moisés e os meus discípulos na terra, pregando o evangelho da verdade. Aqueles que crerem na palavra que está sendo anunciada, eles não irão para esse lugar de atormento. Mas aqueles que não creram no evangelho, será destinado ao lugar de atormento. E a palavra de Deus nos diz que aquele espírito daquele homem rico, ele diz: Pai Abraão, mande que um dos mortos ressuscite, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para o lugar de atormento. Louvado seja Deus. Tudo que ele queria era fugir daquele fogo que estava ali queimando, ardendo, né? Eita, meu Deus, que tristeza. Eita, Jesus, tenha misericórdia, Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, quando o pai Abraão falou para ele, né? Louvado Deus. Se seus irmãos ouvirem, né? A igreja, louvado Deus, que está lá na terra anunciando a salvação, eles não irão para esse lugar de atormento. Mas se eles não acreditar, serão destinados a esse lugar de atormento. Então, ouvinte da palavra de Deus, não deixe para fazer essa escolha amanhã, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pode ser muito tarde. Foi louvado ao hino agora há pouco, né? Louvado aqui, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que o amanhã só pertence a Cristo Jesus. O amanhã não pertence ao homem. Louvado seja Deus. Uma certa vez os discípulos de Jesus perguntou a Jesus quando seria o fim. E Jesus disse para eles: não é dado o direito ao homem de saber o fim, somente ao Pai, né? Que tem esse direito de saber, louvado seja Deus, quando será o fim do sofrimento aqui na terra. Quando será o dia do Senhor nosso Deus recolher a sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então é necessário que nós procuramos examinar a palavra de Deus, tomar conhecimento da verdade, porque a palavra de Deus diz que a verdade é que liberta, a verdade é que salva. Talvez muitos estão procurando uma vida fácil, né? Louvado, achando que
está levando vantagem na vida que tu leva no dia a dia, louvado seja Deus, mas creio eu que você esteja enganado se você está pensando que aqui nesse mundo vai haver facilidade, vai haver mordomia. Não, louvado seja Deus, não vai haver nada disso. Louvado seja Deus, talvez você tenha até uma certa mordomia, uma certa regaria, né? Louvado seja Deus, mas isso é pelo um determinado tempo, isso não vai durar para sempre, aleluia. Mas a vida que nos espera, aleluia, em Cristo Jesus, é uma vida para sempre. É por isso que nós estamos à busca dela, papai do céu, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui trabalhando constantemente, alegremente, louvado, tendo essa liberdade, esse desejo, esse prazer, essa sede de poder estar aqui falando do amor de Jesus Cristo, para que você também sinta este amor dentro do teu coração, sinta esse refrigério da tua alma, louvado seja Deus, porque esse refrigério, ele vem de Jesus. Eita glória, louvado seja o nome santo do Senhor. E é muito bom, irmão, quando nós procuramos conhecer a verdade, passamos a ser amigos de Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele ama, aleluia, o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E outrora eu, né, a igreja de Cristo Jesus, que hoje está pregando o Evangelho, também éramos, louvado seja Deus, né, ignorantes na palavra da salvação. Nós não tínhamos esse conhecimento a qual alcançamos hoje. A vida espiritual, ele é comparado como uma criança quando começa ali na escola, no ABC, né, louvado seja Deus, e ali o professor vai instruindo aquela criança, e aquela criança se forma a um engenheiro, a um médico, né? Qualquer uma profissão, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E na igreja de Cristo Jesus não é diferente, né? Aleluia. A igreja de Cristo Jesus, ela é uma escola, ela está aqui justamente para te orientar, para te ensinar acerca da nova vida que nos aguarda lá nos braços de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Eu posso louvar mais o hino? Louvado seja Deus. Vamos louvar mais o hino em nome de Jesus. 172. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A glória. Ó pecador cansado e abatido, que neste mundo vaga sem consolação, se queres ser de graça revestido, aceita Cristo, sua salvação. Ao vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Ó pecador, você está desanimado, porque o mal domina todo o teu ser. Ó crê em Cristo crucificado, e contra o vício tu terás poder. Ó vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Ó pecador, por que não te entregar a Jesus Cristo, ó bondoso Salvador, que vindo a morte grato te carrega ao paraíso, ao país de amor. Ó vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Se comoção tu sente em tua alma e queres hoje receber a salvação, aceita Cristo com fé e com calma, vem te entregar de todo o coração. Ó vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse
esse amor de Jesus Cristo, a qual Ele tem plantado essa semente no nosso coração, e Ele deseja também plantar essa semente no teu coração, porque talvez hoje essa semente não germine, aleluia, mas amanhã, talvez, quando você estiver ali atrás de uma grade, erros praticado, louvado seja o nome santo do Senhor, ou num leito, louvado seja Deus, talvez aí, a qual Jesus é preciso te colocar, para que você se renda aos pés do Senhor, para que você se humilhe aos pés do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele corrige o filho que ama, porque ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, e a palavra de Deus diz que é bom o homem vir no amor, vir na alegria, vir na saúde, eita glória, não espera a doença chegar, talvez a correção do papai chegar até a ti, aleluia, porque tudo que o Senhor nosso Deus, ele permite que venha acontecer na minha e na sua vida, é preparando o melhor para nós, aleluia, preparando o nosso futuro, e talvez você não entenda o que Jesus está falando, louvado seja o nome do Senhor, mas um dia você vai passar a entender o que é que Jesus ele requer de mim e de você, aleluia, porque é o Pai que quer o melhor para o seu filho, aleluia, e é por isso que a igreja de Cristo Jesus está aqui, semeando essa semente da salvação, louvado seja Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa comover os corações, possa alegrar as vossas almas, louvado seja Deus, e que você se sinta paz em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.